Olá, turminha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, vocês farão a produção textual do gênero Carta do Leitor. Abra o LDI na página 47. Em cima, coloque a data de hoje. Em língua portuguesa, na página 47, não esqueçam de colocar a data em cima. Vamos todos escrever. Carta do Leitor. A Carta do Leitor é um texto publicado em jornais e revistas, ou também em sites, tá bom? No qual os leitores podem dar sugestões, fazer reclamações, elogios ou sanar dúvidas. Bom, nas aulas anteriores de língua portuguesa, nós víamos estudando o gênero carta ao leitor, tá bom? Este daqui é carta do leitor. E o que é que tem de diferente entre os dois termos? Bom, a carta ao leitor era uma carta escrita e publicada pela revista ou pelo jornal ou pelo site, direcionada ao leitor para sanar uma dúvida, ou seja, primeiro o leitor escrevia uma carta para essa revista com uma pergunta. Lembra que vocês estudaram o texto do que as nuvens são feitas? Então, aquele texto era um exemplo de carta ao leitor. Uma garota escreveu uma carta com uma pergunta para a revista. E a revista publicou uma carta ao leitor respondendo esta pergunta. Ou seja, a carta que a garota escreveu é a carta do leitor, direcionada para a revista. E a carta publicada que a revista escreveu respondendo à pergunta da garota era a carta ao leitor, pois a carta era destinada aos leitores. Agora, vocês farão a carta do leitor, não a carta ao leitor, tá bom? Ou seja, vocês irão escrever uma suposta carta para uma revista. Reúna-se com os colegas e escreva um texto para a seção Carta do Leitor, de uma revista de que gostem. Para isso, siga as orientações abaixo. Bom, neste caso você irá se reunir com um adulto que está aí com você, tá bom? Peça a ajuda dele. Planejamento. O professor vai distribuir tiras de papel para que cada um elabore uma pergunta sobre algum elemento presente no céu. Nuvens, lua, sol, estrelas, planetas, etc. Bom, no primeiro bimestre, em ciências, nós investigamos muito o céu. Então, vocês têm repertório para poder formular uma carta com perguntas relacionadas ao céu, tá bom? Ou também sobre fenômenos naturais, como a chuva, neve, arco-íris, raio, trovão. Primeiro, então, vocês devem pensar em quais perguntas vocês gostariam de fazer para uma revista que possa sanar essas dúvidas, tá bom? Número 2. Defina com um adulto que está aí com você para qual revista dirigida ao público infantil as perguntas escolhidas serão enviadas. Aqui na número 2, vocês não precisam se preocupar com isso, pois nós não faremos o envio, tá bom, desta carta. Vocês escreverão a carta no caderno de vocês, apenas como uma produção textual, tá? Mas imaginem que essa carta poderia ser enviada. Produção, número 3. Elabore a pergunta no caderno de vocês, tá bom? Observando a letra inicial, maiúscula e o ponto de interrogação no final. Caso você escreva com letra cursiva, lembre-se, toda frase deve iniciar com letra maiúscula, tá bom? E toda pergunta deve ter o ponto de interrogação.
Número 4. Anote abaixo da pergunta seu nome, sua idade e o local, que é o nome da cidade e a sigla do estado onde você mora. Neste caso, Santa Isabel, -SP, tá bom? Após escrever no caderno este pequeno texto com as perguntas e as informações do seu nome, idade, local, vocês farão a revisão. Revise a pergunta fazendo as correções e modificações necessárias. Reveja também a ortografia das palavras. Veja se não está faltando letra, se as palavras estão escritas corretamente. Caso necessário, use um dicionário para confirmar, tá bom? Ou até mesmo a pesquisa na internet. Número 6. Leia sua pergunta aos colegas e cole na folha de papel de bobina que o professor vai disponibilizar. Bom, aqui é número 6, vocês podem desconsiderar, pois nós não faremos isso. Depois que todas as perguntas estiverem coladas, escolha com os colegas e o professor as mais interessantes para serem enviadas. A número 7 nós também não faremos, não há possibilidade disso no momento. Enfim, a edição. 8. Produzam coletivamente uma carta para a revista, contando como foi o trabalho realizado em sala e as perguntas que gostariam que fossem respondidas. Definam como enviá-las, pelo correio ou por e-mail. A número 8, também não há necessidade de vocês se preocuparem, pois vocês farão este texto no caderno de vocês e não há como nós produzirmos um texto coletivamente, pois nós não estamos juntos, reunidos em sala de aula, tá bom? Esta carta ficará no caderno, também não será enviada. Não é seguro irmos ao correio neste momento, tá bom? Então, façam apenas a produção para enviar a foto para a professora. Mas façam de conta que essa carta poderia ser enviada para uma revista, tá? A fim de responder a pergunta de vocês, tá ok? Então, pessoal, encerramos aqui mais uma aula de língua portuguesa. Vocês devem me enviar apenas a foto do caderno de vocês, tá bom? Com a produção deste pequeno texto. Enfim, por hoje, nós não temos mais nenhum conteúdo. Vocês já fizeram a aula de ciências, de matemática, que foi o joguinho, e agora irão finalizar este texto de carta do leitor na aula de língua portuguesa. Após finalizar o texto e me enviar a foto, vocês estarão liberados por hoje, tá bom? Então, boa produção e até a aula de amanhã.